e Fêmea. Eu sou o Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de um tema que é bastante importante, bastante urgente, mas parece tabu, não é? Um pouco. Um pouco. Vamos falar de abuso de substâncias. E para nos trazer mais informação, temos connosco Mim Mosquito. Olá, obrigado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para vocês também e agradeço desde já o convite que me foi formulado e vamos a isso, né? Pronto? Mi, sem mais demoras, conte-nos, por favor, a sua relação com as ditas substâncias e quais substâncias. Como é que começou essa relação e como é que ela se desenvolveu? Por favor. Bem, falar de substâncias, isso acho que às vezes os nomes têm que ser exatamente ditos para se quebrar aqui um pouco a questão do tabu, porque podemos estar a falar de manteiga, podemos estar a falar de açúcar e outras coisas. Sim, vamos falar mesmo neste caso, estamos a falar de drogas em si, em que eu incluo na lista de drogas o álcool também. Sim, sim. E no meu caso em particular, acredito que houve um contacto inicial primeiro com a dita droga, que não era a minha droga de eleição nesse caso, que começou pelo próprio álcool em si, acho que foi a porta de entrada neste caso. Eu fui muito jovem para Cuba, fui pré-adolescente, acho que tinha 12 anos, e para ir aos 13 anos, fora de casa, Natal ou o que for, tive um contacto com o álcool de uma forma assim não muito normal, porque acho que era tequila, sem qualquer tipo de aditivos como gelo ou o que for, tipo assim num formato direto, que era supostamente ser macho, de estar nesse processo, mas nunca numa questão de abuso, né? Era dentro de um uso, supostamente de alguma forma regular, de acordo com as saídas. O contacto direto com drogas em si, neste caso começando pela questão da cocaína, foi muito mais tarde, tipo 7 anos depois, e aqui em Angola, com base num contacto primeiro visual, em que alguns amigos estavam a experimentar e perguntaram-me se eu nunca tinha experimentado. E dentro de uma lógica de fit-in, tipo, vou-me encaixar aqui dentro deste meio, já claro que sim, eu sou viajado, como não? Então já agora, e foi aquela situação de... Não, acho que foi uma pressão autoimposta de alguma maneira, que é aquela de querer encaixar-me dentro da malta em que estava, e era um tipo supostamente com onda na minha cabeça, e eu dizia, claro que sim, e só tinha visto aquilo em filmes, né? E nem sabia bem como era a mecânica de estar a fazer, que enrola notas e faz não sei o quê. Quando dei-me conta, já tinha passado pelo processo. A primeira sensação que a gente chama do princípio de lua de mel, né? Que é tipo, é um estalo que é dado e não se percebe bem o que é que está a acontecer, como se fosse a primeira bebedeira, né? Em que a pessoa está muito alegre. Neste caso foi uma questão de começar a tentar entender o que é que estava a acontecer, e depois passou a ser parte de um ritual de sair normal. Havia este uso, sem ser abuso, nesse processo, que era quando a gente saía. E passei a usar durante alguns anos, mas sem ser um processo de uso abusivo, e só o fazia em Angola. Tipo, quando vinha de férias, é que acontecia esta rotina. E porquê só em Angola? Nos outros sítios não tinha contacto?
epá, eu via nos filmes, o pessoal a ser preso e etc. Tipo, E aqui não, aqui era do género que da primeira experiência que eu tive, epá, estava liberal, não havia supostamente este problema. E fora vinha-me o peso de consciência dizer o seguinte, epá, sou apanhado aqui fora, os meus pais vão saber como é que é. Epá, tinha aqui alguma política interna de proteger-me contra essa suposta denúncia que poderia acontecer, de pôr em risco a minha reputação perante os meus pais. E não fazia, neste caso, durante um tempo. Né? Depois, esta também foi pela janela e passou a ser em qualquer sítio onde eu tivesse e que houvesse a oportunidade de estar, sobretudo em momentos de festas, de folia, em que acontecia. Isso só se torna, começa-se a tornar um problema quando de facto comecei a dar-me conta de que estava-se tipo cool, calmo, um risquinho de leve. Se estava-se a chover e não dava para ir para a rua, tudo bem, o Porto ganhou, vamos comemorar. O Porto perdeu, vamos comemorar. Tudo era motivo, sem perceber, estava a entrar dentro desta rotina. Mas não pensava eu que era um problema de facto. Pensava que era algo que eu fazia e que de alguma maneira não destruturava a minha vida e continuava. Houve um primeiro alarme de chegar uma mensagem, acho que a minha mãe, de que bem, vimos aí uma rotina na noite do rapaz. Chamaram-me os meus pais e eu disse, olhem para mim, quer dizer... Estou muito ofendida. Estou tranquilo. Mas eles apanharam, então onde é que estão as provas disso? Aonde? Comigo? Aonde é que se... Filho, um alerta... Não, tranquilo, tipo, estou à vontade. Sei que tu daste com toda a gente, ou o que for, cuidado. Não, eu não. Comigo, eu não tenho problema nenhum. E se há alguma coisa, quer ver lá eu a desafiar a verdade, eles que venham dizer exatamente onde é que foi, quando e coisa. E foi aquele primeiro alerta que ficou. E a partir daí... Não deu medo? Deixa-me parar um bocadinho só para ver se... Não, acionou-se um mecanismo de defesa porque eu nem via isso como um problema. Porque e depois tinha outra coisa. Neste caso, a cocaína em si, a dita droga dos ricos, até certo ponto, ela não deixava vestígios numa fase inicial de mudança de personalidade. Eu já era extrovertido por natureza, já era enérgico, boa onda, ou o que for. Então não se sentia uma grande diferença em mim. E a partir da fisicamente também não se notava nada. Não mudava de peso, etc. Então, como não havia esse contacto direto, eu já saía à noite na mesma, sem esse processo, então não havia nada que apontava para dizer, ok, há aqui uma bandeira, que se dá conta. Houve aquela red flag de dizer, ok, eles disseram isso, mas supostamente eu agarrava-me aos vestígios de algum tipo de cheiro, como a maconha tem, ou o que for, algum vestígio em termos de nos lábios ou nas mãos, ou o que for, nada. Então, parava e era aquele tempo de férias. Depois, a coisa agudizou-se por causa das ditas saídas com prolongamentos, né? Que saiu, 5 da manhã, toda a gente volta para casa, 5 da manhã é a altura que está a começar outro processo. E esse outro processo de vez em quando prolongava-se até à noite outra vez. Então, só começou a parar, tipo, o que é que se passa? Saíste ontem, não voltaste? Não. Não, o pior é que depois vinha dormir 2 dias depois, né? O que era. Então, isto foi levado assim sempre de ânimo leve, até chegar a uma altura em que o problema veio de cima quando a cocaína, em termos de pó, era sociável.
Quer dizer, eu nunca tive um uso de usar para esconder-me e ficar trancado em casa. Era do género. Usava, estava socialmente a curtir a noite, ou o que fosse, ou em casa de alguém, mas com gente, não na cena de ficar sozinho, não era isso. Até o momento em que, acho que fumei pela primeira vez e aquilo deu-me uma sensação de estar com gente, mas tu deixas de querer estar, porque já tem cheiro, já tem... não estar socialmente na discoteca ou o que for, quer dizer, tens de estar em casa de alguém, mas fica só lá, não se vai a lado nenhum. Então passou a ser um formato isolado. E aí prolongou-se muito mais, porque era, em vez de ser tipo um dia ou dois, era tipo uma semana. Então, passa-se aqui alguma coisa, tipo, algo está-se a passar. E houve um alerta familiar de que algo se estava a passar. Ao invés de ser agredido com este tipo de realidade, levaram-me a um psicólogo em que deu-me uma lição de moral, de que ela até utilizou uma expressão: estás metido com a vaca, tu, pá. Vaca? Quem é essa? Ela namora com toda a gente, cuidado. Ele começou com essa conversa, e ao fazer-me de sério, também não estou a perceber. Vaca, o senhor veio aqui falar comigo sobre a vaca. Que vaca é essa? Não, a vaca, meu, está contigo. E fiz um filme na minha cabeça que ele estava a se referir a uma pessoa qualquer, foi em Lisboa, de Luanda. Eu disse: vaca, vamos. Quem é este gajo que está aqui a falar disso? Até que na analogia ele estava-se a referir à maldita cocaína. Explicou-me o que é que poderia acontecer, os caminhos e o que for. Eu ouvi, disse: ok, pode acontecer isso, mas eu considero que não estou nesse estágio, então vamos aqui gerir isso de alguma maneira. Até que numa outra fase saltou-me mesmo a tampa, no sentido de mandar lixar tudo, sabem, não quer saber, e tornou-se um processo autodestrutivo, com consequências maiores para aquelas pessoas que estavam mais perto de mim. E neste caso nós somos sempre os últimos a sofrer ao percebermos que desse sofrimento que causamos aos outros. E começou-se à procura de soluções. Esta foi a primeira, com psicólogo. Outra foi tentar encontrar um sistema de paragem via Cuba, que é um processo de não dizer que isto é uma doença, dizer que, bem, isto é um processo em que a pessoa... havia uma psicologia que era utilizada de mostrar entre os teus órgãos. Os teus não, quer dizer, órgãos de pessoas que tinham usado, para de alguma forma exatamente, causar ali um efeito, que havia tipo a paragem. Depois era um processo que não era abstinência forever, é do género, paras agora, entras aqui num processo de remissão desta patologia e depois, quem sabe, numa outra altura, mas tu tens aqui um mecanismo de uma série de regras que tu tens que seguir. Seguindo essas regras vais-te manter limpo. Desculpas pela interrupção. Só para perceber, estes processos todos, o psicólogo, foi tudo imposto? Ou alguma vez o me pediu ajuda e disse: eu quero parar, eu preciso de encontrar alguém que me consiga ajudar a sair disto? Não, durante os primeiros processos foi sugerido até, porque no meu, porque em certos casos há aquela situação de o vaso ou acontece isso. Não, foi do género, eu acho que devias ir falar e tal. Está bem, pronto, vamos lá. Então, nesse caso, numa primeira fase. Na segunda fase foi do género, eu de facto quero entender melhor isso, porque eu entendo que há uma altura em que a gente está com pessoas a usar, em que muitos chegam a uma dada altura e dizem: vou para casa, mano, vou não sei o quê. Eu sentia que eu nunca ia para casa, tipo, que eu estava tipo... que sempre ficava. Eu também não ficava sozinho, atenção, mas pronto. Tinha disposição. Que ficava a dizer, mas de facto, eu se calhar gosto mais disso do que estes gajos. Há aqui qualquer coisa que é diferente. E o pessoal basava.
depois passou pelo processo de pensar, tipo, será que eu é que sou fraco? Tipo, qual é que é? E depois então começou a entrar aqui as teorias que em África são férteis, que é da culpabilização dos espíritos. Estavam a te feitiçar. E de outra cena, e das energias. Apesar de eu acreditar na questão das energias e que exista o mal e o bem, nesse sentido, mas que, e mais, até acredito que essas energias até podem influenciar, tanto positivamente como negativamente, pelo caminho que a gente está, neste caso, e tem uma força muito grande. Mas, ao mesmo tempo, naquele processo, aquilo, na minha cabeça, ajudava a ter uma desculpa. Epá, não sou eu, aqui qualquer coisa, epá, não gostam de mim, tipo, eu sou aqui um menino bonito e esse pessoal tem algo contra mim. Epá, deixem o meu filho em paz, deixem não sei o que, etc. Epá, então, eu acho que é mesmo esse pessoal que está mesmo tipo aqui a forçar. E te levaram a chegar a te levar num grupo de oração? Epá, não um grupo diretamente, mas epá, enverdar por esse caminho, da questão de epá, ver se esse mal saía, tipo, de estar aqui. Então, havia um processo que numa primeira fase era do género, ok, epá, vou-me agarrar a isso, é uma boa desculpa, mas depois no outro processo era do género, epá, isso não faz sentido, tipo, quanto mais sobre ia ficando, dizer, epá, porquê que eu tenho potencial de estar a fazer certas coisas e não faço, tipo, porquê que tipo, quebro ao meio? Mas não entendia o porquê, porque não tinha chegado a essa explicação depois de Cuba, até que há uma fase em que sou apresentado os 12 passos. Mas nessa fase que eu apresentava os 12 passos, fui a um centro que só tratavam de álcool e drogas. E os donos deste centro eram 2 irmãos que usaram durante muitos anos, ganharam na lotaria e entraram em recuperação presos. Foram obrigados, dentro da prisão, a deixar de usar. Quando saíram, a título de manter essa sobriedade, criaram um centro de reabilitação. Então, levei com essa história quando cheguei. O próprio dono é que foi buscar-me ao aeroporto. E a primeira conversa foi, epá, está tudo bem, estás bem, pá, Angola, hein? Lá, a coca lá é boa, né? Espera aí, estou aqui para tratar, mas este gajo está-me a perguntar se é boa. Eu disse, por acaso e tal. A conversa no meio do caminho, ele disse, epá, olha, epá, eu também gosto a sério e tal. Eu disse, espera aí, esse gajo está-me a levar para o centro, estamos aqui com essa conversa. Ele disse, só que é o seguinte, sabes de uma coisa, é que eu não me dou com ela, tipo, gosto, mas eu não consigo parar quando começo e tal. Então ele estava-me ali a trabalhar o processo de chegar, mas, epá, e eu disse, então há quanto tempo é que tu paraste, neste caso? E ele dizia, não, eu estou agora há 15 anos e tal. Eu disse, 15 anos, pô, um dia, aquela, tipo, 15 anos. E ouvi, entrei para o centro, e aquela dúvida de dizer, epá, se és adito ou não. Epá, o que é um adito? Epá, vais dar conta o que é um adito? Querias que te explicassem o que era? Disse, não, calma, vais dar conta depois de explicarem. Então, na identificação, passei a perceber que para onde era direcionado as minhas atitudes, os meus comportamentos, eram, de alguma forma, muito semelhantes ao dos outros que lá estavam. Pois. E com idades diferentes, realidades diferentes, homens, mulheres, mais velhos, ou o que for. E eu dizia, ok, foca-te nas semelhanças e não nas diferenças. Ok, temos que ser nas semelhantes. Ok, eu acho que sou adito. Então entrei nisso de cabeça, do género, a dizer, ok, eu acredito que sim, que seja. A ficha para que eu foi-me retirar daquela palavra para sempre, dizer, nunca mais, não é nunca mais, é só por hoje. Hoje não, e amanhã também diz só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Mas saio de tratamento do género, super positivo, essa life que eu quero. Só que saí, de alguma maneira, para mostrar, a dada altura, a quem dizia que eu não tinha solução, para vocês verem que eu estou top, estou aqui. E não
deixei de fazer... De trabalhar no processo. No processo. Deixei de trabalhar no processo, porquê? Porque não havia reuniões de NA, que é Narcóticos Anónimos, ou de AA, que eu sabia cá em Angola. Então era muito um processo de uma ego trip comigo próprio. Tipo, estou sóbrio, estou fixe, espelho, estou em dia, o que for, estou bem. Então, aqui um dos maiores bloqueios que existem à recuperação é o egocentrismo, é o orgulho doentio, o eu só tipo, estou bem, mas estou bem, tem que ver que estou bem. Então, esse processo de estar sempre ao espelho, chega uma altura que, epá, tu começas já a comparar-te com os outros. E nesta comparação, chegou uma altura em que, epá, aquele gajo também, epá, se ele faz, porque eu também não faço, porque é que não? Então, foi um processo de até provar a toda a gente, supostamente, que eu estava bem. Depois de provar a toda a gente, epá, a cabeça dizia, epá, só uma linha. Só uma vez. Quem é ignorante não consigo como. E entra aquele processo de novo que é, a partir do momento em que tocas outra vez a primeira vez, depois daquilo, vem-te um peso de consciência que é tipo, tu fizeste um pacto com base no teu grupo de tratamento, que é uma das grandes chaves para se entrar em recuperação, é o grupo que tu encontras naquela altura. Porque tu vais ter, o que é que acontece? Tu vais trabalhar os defeitos de caráter que tu tens, que de alguma forma fazem com que tu ou te mantenhas, aliás, que tu recaias, vais trabalhá-los porque tu vais ver, os outros vão servir de espelho a ti, as pessoas que são teimosas, as pessoas que são como tu, ao fim e ao cabo, e tu dizes, este gajo irrita-me e não sei o quê. Então, tu tens raiva. Epá, como é que trabalhas essa raiva? Tu lá fora, quando saís, vais ter pessoas que te dão raiva, taxistas, o que for. Como é que tu fazes? Então, está aqui o trabalho da raiva, trabalha lá a tua raiva. Não, epá, eu não sinto mesmo que tu és um orgulhoso, cara, trabalha lá o orgulho. E nesse processo, quando deixou de haver essa possibilidade de mostrar que estava bem, começou a vir os vazios. E nesses vazios há um termo que é utilizado que chama-se de bebedeira seca, né? Que é sem beber estar bêbado, que a pessoa dá-se conta, estás no nada, estás com atitudes de bêbado, mas não estás a beber. Porquê? Porque não estás a ser consequente, não estás a levantar, não estás, quer dizer, quando te das conta estás a fazer a mesma coisa, só não estás a beber. Estás a ser promíscuo, que é a tal questão da a recuperação. Depois dei-me conta à frente que tem muito a ver com a verdade. É do género, vais ao dentista, se dizes que está a doer este dente, ele não tem nenhum medidor lá no consultório que diga, não é esse dente que está a doer, é o outro. É com base no que tu disseste, que é este, ele arranca-te aquilo. Então, muita parte desta primeira fase da recuperação foi com base em dizer, ok, estou aqui por quê? Estou aqui porque foi-me sugerido pelo pai, pela minha mãe. Ok, não, estou aqui, segunda vez, não. Estou aqui porque, tenho uma família, tenho que recuperar isso pela família, etc., pela sociedade, pelo que for. E sempre chegava um momento em que isso era tapado. E o resto? Então, a rotina deixou de ser suficiente, passou a ser insuficiente para aquilo que era o grau de expectativa que o meu eu cá dentro tinha. E a verdade é que só mais tarde, depois de voltar a cair outra vez, ou recair, é que um amigo vivia em Portugal e veio para Angola viver, e engraçado é isso. Ele estava lá também meio louco, mandaram-lhe para aqui para ficar tipo calmo. Ele chegou cá e disse, é mesmo aqui que eu vou ficar, está tudo bem. Começou a trabalhar, curtiu aqui a life, como se dizem, sexo, drogas em rock and roll, mas atinou. E ele voltava para Portugal. Sem ajuda? Não, quer dizer, o que acontece? Eu acho que ele não é adito. Tipo, ele estava numa fase de curtir, partir carros e não sei o quê. E chegou a Angola, era tudo barato, as ditas drogas leves, ou o que for barato, a noite barato, o dólar estava alto. Não quero polêmicas com ninguém, havia ali o câmbio um câmbio bom, e nesse processo ele estava no paraíso. Ele disse, é aqui que eu quero ficar, eu castiguei aqui. Ele estava de castigo. E ele voltou uns anos depois para a terra dele.
E havia um tipo que era um maluco lá da zona, e encontrou-lhe no café, com gel, a tomar um café, gel e tal. É verdade, sim, pá, com gel. E ele disse, pá, oh, isto é aquele gajo louco. Eu disse, mas como é que é? Tudo bem. E ela a contar-me, a dizer, pá, oh, eu acho que tu tens que ir para esse sítio. Pá, porque é um gajo que era louco lá no sítio, eu cheguei, encontrei o gajo e perguntei, mas como é? O que está acontecendo? És mesmo tu? Ele disse, pá, sou eu, porque não podia ser, não sei o quê, assim um clima, e que ele estava bem. Centrado, tirou a carteira, pagou, ele que fugia depois de beber as coisas. E ele falou comigo, disse, olha, tu tens que ir. E aí entra o filme, que é aquela questão da intervenção. O mais chato é tu estás numa situação, tu sabes que não estás bem, tu sabes que estás a precisar de ajuda, tu aceitas ajuda e tem pessoas à tua volta que estão a falar tipo tu não estás lá. Do género, vocês duas estão aqui, eu estou sentado e o pessoal está a ver que a Renata sendo meu amigo a dizer que encontrou um sítio, a falar com o meu pai, a dizer, mas como se eu não estivesse aqui. Ele deve estar aí, ele já nem nos ouve e tal. E eu ali parado, do género, tipo, o pessoal está a pensar que já está doido, varrido, mas ok, pelo meu comportamento, se calhar justifica-se aquilo. E eu a ouvir aquilo. Ele disse, pois é, mas ele vai lá para um sítio, aquilo tem piscinas, tem... Vieram falar comigo e disseram, quer dizer, falar comigo, estavam ali, mas depois viraram-se para mim e disseram, olha, tudo bem? Disse, tranquilo. Olha, é assim, há um sítio em Portugal, tem piscinas. Tem lá, é perto da praia, tem miúdas também lá. Eu estava a olhar para ele, eu disse, mas qual é? Falei, não há problema nenhum, eu quero ir, eu sinto que chegou o meu momento. Como assim? Eu disse, não, chegou o meu momento, eu tenho que ir, eu preciso de ir. E a verdade é que foi um local mágico, porque eu fui para um centro que não tratava de drogas, tratava de todo tipo de fobias possíveis, em que o fundador desta filosofia de tratamento, que é o Change and Grow, que é o Moody Crace, ele baseou-se nos 12 passos de Narcóticos Anónimos e de Alcoólicos Anónimos e formou os princípios de Change and Grow, tendo como base o NA e AA, mas em que não se agarrava a patologia nenhuma. E daí aquele princípio, agarra-te às semelhanças e não às diferenças. Eu entrei para lá e pela primeira vez, quer dizer, dentro da comparação, se isso pode ser possível, há aqui eu vi pessoas aditas ao café, aditas à internet, que ganharam, por exemplo, 100 quilos por causa de estar na net. Quer dizer, havia lá um jogo de bonecos que a pessoa não conseguia deixar de vestir os bonecos e estava há 6 meses sem sair da cadeia. Quer dizer, um filme brutal. Outro pessoal que era anorético, que estava quase com 25 quilos e achava que estava gordo e que estava naquele processo. Alguém com 100 e tal quilos só de comer. Outro pessoal com 60 e tal anos, adicto ao álcool. Drogas, de variadíssimas drogas, desde as mais leves, as mais pesadas, de todo o tipo. E estávamos todos juntos. Todos os transtornos. Todos os transtornos, os transtornados, todos juntos. A grande verdade é que a magia foi de que, afinal, o problema não está fora de nós. O adicto tem um problema em gerir-se a si mesmo e, como tal, encontra fugas para poder tapar essas lacunas. Podem advir de traumas iniciais, como pode advir do nada. Eu não tive trauma nenhum em criança, não tive... sou uma criança, posso considerada com berço de ouro, no sentido de que fui um filho desejado, o primeiro filho de um casamento, o sócio do pai, não há aqui nada a apontar. Não fui abusado, eu confesso que não, posso dizer que não, e estava tudo ok. Só que às vezes é exatamente isso. Como eu dizia, vai-se usar porque está a chover, vai-se usar porque está sol. Qualquer motivo para tapar sentimentos. Então, eu descobri aí que a adição é tão somente uma doença
que está reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é a falta de capacidade de gerir pensamentos, sentimentos e atitudes. E no meio dessa cena, tu encontras uma fuga que se vai ramificando. Pode crescer de net para ginásio. Aliás, tínhamos lá um adito ao ginásio. É pá, aquela coisa que é a tua fantasia, eu queria ser adito ao sexo, ou o que for. E que tu, quer dizer, o pessoal não percebe de que quando se está na adição ativa compulsiva é obsessão e compulsão. Obsessão, pensar na mesma cena repetidamente várias vezes. A compulsão é concretizar isto a toda hora. Quer dizer, nunca estás satisfeito. Então, é aquele ditado de que 1 é demais e 1000 não são suficientes. Mas o processo de descobrir isso é que é fantástico. Então, eu hoje, para muita gente, é um tabu, por exemplo, eu colocar-me nesta posição de falar disto à vontade, porque este foi o melhor curso da minha vida. Aliás, é o único curso que eu me baseio para viver. Porquê? Porque devolveu-me a minha essência, em termos de espiritualidade, valorizar, e dou graças a Deus por isso, que eu nunca fui uma pessoa do ter, apesar de estamos na geração do Instagram e de estar aqui, que eu tenho coisas, mas é o seguinte, eu é que as visto, não é elas que me vestem a mim. Tipo, seja que coisa material existir, não vale mais do que o meu eu, do que eu. Então, a partida neste tratamento, que foi um processo de 9 meses, nasceu uma filha minha, que é um despertar espiritual, em que foi um processo muito bem feito, no sentido de tu estás em tratamento, tu tens o processo de perceberes que a matéria para o teu tratamento és tu, em termos de, estava a falar há pouco tempo da verdade, em que tu, toda a matéria que tu colocas para fora, é aquela matéria que vai ser avaliada e analisada, e o teu grupo só vai ajudar-te de acordo com a honestidade que tu tens, em que vão-te chamar de mentiroso, vão-te chamar de orgulhoso, vais trabalhar de acordo, se tu fores honesto no teu tratamento, as tuas características em termos de caráter vêm ao de cima. E são elas que podem ser ou os bloqueios para tu não entrares em recuperação, ou a chave para tu manteres em recuperação. Então tu tens que perceber que, sim, tens que dar exemplos do teu passado, onde foste orgulhoso, onde tiveste raiva, como é que te sentias naquela altura, como é que te sentes hoje, naquela fase de tratamento. Para tu perceberes, não, naquela fase cortaram-me aquilo, senti uma raiva do caralho. Hoje, se calhar sinto mesmo o mesmo, do género. Ou então parar e dizer, não, hoje nessa situação já não é esse sentimento. Então, saberes identificar o que tu estás a sentir e a pensar, dá-te exatamente a ferramenta que tu tens que utilizar para não dares o próximo passo. Este é o milagre do século, tipo, de estar aqui. Porquê? Porque é exatamente o que a humanidade hoje precisa. O pessoal tem atitudes com base em sementes que são postas a nível de pensamento, ideologias ou o que for, e reagimos sem perceber sequer que estamos a reagir com base num pensamento imposto durante anos ou uma filosofia de vida que nos foi sugerida por alguém ou o que for, e que eu tive a oportunidade de tirar isso tudo fora, parar a minha life e dizer o seguinte: quem é o Horácio? Nasceste aonde? Como é que foi a tua infância? Que erros é que tu cometeste na infância? Fazer aqui uma análise psicológica com psicólogos, com terapeutas, com aditos, com pacientes de várias ordens, de perceber o que é perceber o que é o amor incondicional, a valorização. Quando a gente fala heróis, eu curto bem o Mandela, mas o meu herói é o meu pai e a minha mãe, tipo, são eles que estão aí. Então, foi esse processo que despertou o verdadeiro Horácio que está aqui, longe de ser perfeito, mas foi das maiores bênçãos da minha vida, foi ter ido a este tratamento. E hoje eu estou grato por ser adita. Tipo, é top. Por quê? Porque eu já passei pelo resto, então... Despir-se de tudo
Não, porque o que é que acontece? Eu já sei como é que é o outro lado. Tipo, eu hoje faço o filme até o fim, vamos curtir e não sei o quê. Eu disse, mas acaba sempre da mesma forma. Tipo, até posso ter vontade. Isso é ser humano. Sim. Sou fiel, mas que já tenho vontade de... mas a questão é não fazer. Aí é que está a questão do ato, né? Está aqui. Então, na espiritualidade, tu começas a ser uma pessoa mais consequente. Não deixei de ser sonhador, mas sei que tenho que pôr em prática as coisas para acontecerem. Então, esta é a beleza tipo da life, que eu dou graças a Deus todos os dias de não ter queimado todos os neurônios, sobraram alguns, que hoje estão a ser utilizados por uma causa, para várias causas boas. Então, cada vez que eu falo sobre este processo de adição e depois de recuperação, de longe querer vanglorizar-me. É um sentido de dizer o seguinte, é possível sair disso. Daí eu tenho um grau de tolerância para com as pessoas muito acima da média. Por quê? Porque é muito fácil, num formato de tu perderes a paciência, até com o teu filho. Não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, até dada altura fazes isso. Comigo, os meus pais sempre tiveram lá, ou até às vezes deixaram de estar para eu despertar e tiveram lá. E é que a verdade é que estou aqui. Porque houve esse processo. Se deixassem de acreditar em mim na segunda tentativa, na quarta, na quinta, não acontecia. Então, eu acredito que o ser humano, quando é dada a oportunidade de poder mudar de mentalidade, que é o maior mal que a nossa sociedade tem e o mundo hoje tem, é a mentalidade que as pessoas têm. E enquanto não acontece essa mudança de mentalidade, não pode haver nem mudança social, né, nem mudança pessoal. Então, são coisas que eu fiquei muito mais rico depois de passar por esse processo. Então, não te quero cortar o raciocínio, acho que tinhas aí uma coisa que querias perguntar, porque senão eu não me calo. Não, a questão, tu tinhas alguma coisa para dizer? Tenho várias. Não disse tu primeiro, porque eu também tenho aqui uma disso. Não, primeiro eu queria voltar um pouquinho para trás, porque eu não quis te cortar. Tu mencionaste aqui que o teu começo foi em Angola. Eu não sei se estamos a par aqui ou se estamos na mesma página, mas em Angola existe o mito de que não há drogas. Nós não temos tráfico. Isso também. Prontos. Existe um mito que Angola não há... Sabemos que é mito porque, inclusive, há um tempo atrás saiu na notícia um contentor cheio de cocaína. Ninguém sabe onde foi para mim. Não está contigo? Desculpa, é uma piada negra. Não, por acaso não. Por acaso. Ninguém sabe onde foi para o teu contentor. Então, definitivamente há. Nós tivemos o caso do Queno Ayonda, que também veio publicamente falar sobre a luta que ele estava a enfrentar contra o vício em cocaína. As pessoas ficam sempre muito chocadas, porque se pensa que o acesso aqui é praticamente nulo. Assim pensam vocês, que foram já, vocês nós, né? Que vão estudar fora, quando vêm de férias, é que trazem na mala. Nunca ouviste isso, tipo, porque eu achei mesmo muito curioso tu dizeres que começaste aqui, pelo menos com a vaca, né, como o teu psicólogo a chamou, tu começaste aqui e foi tipo num ambiente em que, Dredd, como é? Nada? E tu também, tipo, isso aqui eu até já sei, isso aqui até já sei, isso aqui exatamente. Bato de carteirinha. Como é que tu vês esse tipo de pensamento que se tem aqui em Angola, que o acesso é praticamente impossível. Os nossos filhos estão todos salvos em Angola porque não há vaca aqui. Olha, eu vou dizer-te uma coisa. Este tabu, eu acredito que está cada vez mais quebrado. Porque, está dando no telejornal o Capassarinho, está dando no telejornal vários tipos de cenas. Então, a partida, o que se calhar eu queria contribuir aqui é que quem é pai, quem é autoridade, é bom que saiba que não só existe, e que existe em grandes quantidades, e que existem em graus de pureza que muita gente morre, que não se sabe.
que não se dizem, que não saem nas notícias. E existe há muito tempo, neste caso. E como isto entra através de portos e aeroportos, algumas autoridades sabem que isto existe e se calhar com alguma conivência do passado, porque só assim é possível as coisas chegarem cá. E há os programas de televisão que apresentam as mulas do Brasil e tudo o resto. E várias nacionalidades que hoje sobrevivem desta prática aqui em Angola. Então, para quem pensa que isto é tabu, eu acredito que às vezes só acordam para a realidade quando este mal vem bater à porta, neste caso. Era para ficarem alerta, porque hoje em dia com as redes sociais é muito fácil crianças e adolescentes chegarem ao Google e porem lá e ao YouTube e dizer o que é isso. E vai aparecer exatamente o que é, até mostram como é que se faz, mostram o que for. Então há muita informação para o bem e para o mal. Acho que este mito vai cada vez mais está a desaparecer porque as pessoas têm a consciência de que, e com essas questões do Queno, com coisas que já aconteceram no passado na grelha e tudo o resto, com cirroses que vão acontecendo, que o pessoal às vezes brinca um bocadinho com isso. Eu próprio, em parte, porque é uma das coisas que salvou-me também a vida, é o meu sentido de humor. Que aqui uma parte, eu parava mesmo de vez em quando para rir só, que é uma cena tipo brutal, porque o que é que acontece? Tu quando estás dentro do uso, as pessoas a dada altura começam a ficar desfiguradas, os dentes caem, não sei o que cai, etc. Tipo, e eu, quer dizer, parava e olhava tipo, para aquela realidade, eu dizia tipo, pode acontecer, mas tipo, os meus dentes não podem cair, não podem... Quer dizer, ainda olhava para esse processo da parte física, né? Sem olhar para a parte espiritual de estar. E, hoje olhando para isso, eu digo o seguinte, pais, acordem para essa realidade, tal como a medicina hoje não é a cena de ter o paludismo e ir depois de tomar o quinino, é o contrário, é prevenir, tipo, não ter o paludismo para não ter que tomar nada. Então, para prevenir, tem que haver aqui um grau de controle, de informação do que é que isto causa, sem ser tabu. Em vez de esconder que não existe, é dizer não, há isto, cuidado, até está nessas formas, isto, aquilo. Quem tiver curiosidade de o fazer, há consequências em acontecer isso. Tem que se falar isso, tal como há a educação sexual nas escolas, ou deveria haver a partir de certa idade, mas por uma questão de prevenção. Nós olhamos sempre para as coisas do género, está-se a falar disso, estão a incentivar. E não, há um processo de educação estar aqui. E acho que nas drogas devia haver mais seminários, que sei que o Dia Mundial da Droga é comemorado com algumas palestras e outras situações, mas acho que devia ser, é um dos tabus que devia haver aqui uma conferência maior. Eu fiquei muito feliz. Há uns dias atrás fui convidado pela Associação do Outubro Rosa. Fui visitar um centro aqui em Angola e fiquei agradavelmente surpreendido com a filosofia que estão a utilizar, com a forma que o pessoal está a aderir ao querer viver, neste caso, e estou à disposição. Eu tenho uma associação que vai agora ganhar mais vida, que é Milionário Carinho, é assim um M rosa, tem um ursinho lá, que a situação não é nós darmos a solução às coisas todas, é nós podemos indicar a direção certa, tendo dentro da associação psicólogos, terapeutas, médicos, porque o que é que acontece às vezes? Para onde a gente indica onde a pessoa deve ser tratada, por vezes, se for mal indicado o centro, de acordo com a nossa personalidade, em vez de matar o problema, a gente o amplia, neste caso. E há várias fases, porque isto há uma fase que depois começa a afetar a mente, em que já não pode ser um tratamento normal, tem que haver conjugação com medicação. Um especialista para cada fase. Para cada fase, e há centros diferenciados. Há centros que é tipo remar, há centros que é tipo trabalho forçado, há outros que é só tipo da fé. Mas isto é preciso tipo conjugar essas coisas. Então, isso para te responder que eu acredito que este mito
vai caindo por terra cada vez mais e quem não abrir os olhos pode depois ter que abrir com consequências na própria pele. Então, eu estou disponível sempre para ajudar a consciencializar outros seres humanos. Eu acho que essa é uma das missões que eu tenho em vida. Há pessoas que provaram drogas leves e ficaram malucas, outros que morreram com overdoses logo. Já passou por mim muitas quantidades de muita curtição e estou aqui, estou vivo. Como eu brincava há pouco tempo com a cena do raciocínio, eu continuo com pensamentos lógicos. Então, se ainda continuo com essas faculdades, tem que haver um propósito maior, não é para estar eu aqui a falar disso só por falar. Há um propósito maior, não em relação às drogas só, mas na elevação do ser humano. Nós podemos fazer coisas fantásticas se formos incentivados a tal, se formos... eu tenho um ditado que que o cão que ganha é o cão que a gente alimenta. Então, tem muitas pessoas boas na sociedade, mas que estão a ser alimentadas por frustrações e outras coisas. Então, aquilo que a gente vê é a raiva, é o resultado desta alimentação desnutrida, de alguma maneira, né? Então, eu acredito que, tarde ou cedo, essas pessoas vão cair na real. Mas agora, voltando só a focar na questão do uso e do abuso. Nós, a Renata colocou a questão do tabu da cocaína, porque as pessoas acham que não há acesso. Eu quero focar no álcool, porquê? Porque as pessoas ainda acham que o álcool não é uma droga. E isso começa já com a separação aos alcoólicos anónimos e aos narcóticos anónimos. Eu não sou toxicodependente, eu sou alcoólico. Ou seja, nós, enquanto sociedade, aceitamos o álcool e o tabaco e outras drogas ditas leves. E o que é que isso cria? Cria nas pessoas uma sensação de nem a impunidade, mas parece, ok, eu estou só a beber álcool, não vai acontecer nada, isto não, eu não dou na coca, eu só bebo todos os dias, a toda a hora. É verdade. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, até temos uma certa responsabilidade, porque nós não vemos anúncios de cocaína, mas vemos anúncios de álcool. Depois vem assim numa letra tipo número 1, beba com moderação, se conduzir não beba, mas há uma glamorização do álcool, a pessoa, inclusive a discriminação de quem não bebe. Eu não bebo álcool, nunca bebi. E eu sou desde sempre vítima de bullying por não beber. Vais beber o quê? Quero uma água. Água? Estás aqui, vieste aqui fazer o quê? Ou seja, eu não posso sair à noite porque não bebo álcool. As pessoas gozam mesmo, mas não bebes e não... Então há aquela ideia de que a pessoa, para ser socialmente aceita, tem de beber, e se beber não é um problema. Então, até que ponto é que nós também não somos responsáveis por estas fatalidades? Porque, não sei se sabem, mas o álcool é a segunda droga mais letal. Primeiro está a nicotina e depois vem o álcool. E a cocaína só vem em quarto ou quinto. Portanto, o álcool é urgente nós falarmos sobre isto, mas as pessoas nunca falam. Não, o álcool não é... O álcool é álcool. Álcool que mata é a caipirinha do azar, Lourdes. Deixa a cerveja do povo em paz. Eu acho que é mesmo urgente as pessoas perceberem que essa utilização do álcool, essa normalização de apanhar uma bebedeira, não, sexta é para cair, beber até cair. É isto. Pois, isso são comportamentos que nós temos e achamos que são normais e estamos a criar dependências e estamos a dar cabo do cérebro. Pronto. Não estou aqui para dar lição de moral a ninguém, até porque é como tudo, as pessoas consomem e podem consumir moderadamente. Mas chegou a um ponto que é um abuso. Nós vemos crianças, há miúdos de 12, 13 anos, se formos ao bairro alto, estão miúdas de 14 anos, uma vodka, não sei o quê, estão ali todas descontroladas. Sem contar com as consequências, né? Pronto. Mas, nisto tudo, eu quero, por favor, durante o consumo da cocaína, acompanhava com álcool ou começou no álcool e depois, quando descobriu a cocaína, deixou o álcool? Porque normalmente dizem que uma droga puxa a outra. E eu queria saber se isso aconteceu consigo.
Porque depois uma já não é suficiente. Tipo... No meu processo, sim, começou tudo com álcool. E depois a cocaína veio de alguma maneira... Aliás, havia um tabu que a cocaína supostamente cortava a bebedeira. Que é uma cena que é... também já ouvi isso. Que estava aqui... Quer dizer, não é verdade. Nunca incentivar aqui. Vão matar ressaca com coca. Era só que faltava. Daqui a pouco vão dizer que o Horácio Mosquito disse, experimentei por causa dele. Não, quer dizer, o que é que acontece? É uma coisa natural. Tipo, tu estás a beber e tu colocas uma anestesia, corta automaticamente alguma coisa, só que é o seguinte, quer dizer, depois voltas a meter álcool outra vez, depois, quer dizer, torna-se esse processo, porque havia pessoas com quem eu lidava que era da seguinte forma, estou meio bêbado, de manhã, de ressaca, vê lá a insanidade, vou dar um risco, que é para ficar normal, para despertar, para ir trabalhar. Então, à partida, há um wake-up dentro desse processo. Então, no meu processo, eu bebia primeiro, depois juntava o álcool à festa de alguma maneira neste processo, que eram as duas coisas utilizadas, e por norma há pessoas que utilizam só drogas, quer dizer, só drogas em termos de substâncias, sim. Sem ser líquido em termos do álcool em si, mas a gravidade aqui é a seguinte. A gente não pode condenar quem consegue, quem pode beber moderadamente. Os médicos hoje, nutricionistas ou o que for, já consideram, quer dizer, que o álcool em si é causador de várias doenças que a gente vai ter mais à frente pela questão do uso, tal como é o caso, por exemplo, das drogas do século, neste caso, que é o açúcar, né? Quer dizer, que o açúcar que está nos refrigerantes, sim, que é outro grande veneno também, peço desculpas, nesse caso, e que vai tudo dar ao mesmo, que é uma questão do que eu falei há pouco tempo, tem a ver com a parte da mentalidade. Quer dizer, se nós informarmos desde tenra idade exatamente o que as coisas são, os efeitos que têm, vai haver aqui um grau de consciência muito maior da pessoa depois dizer, não, eu escolhi ir para a esquerda, eu escolhi fazer aquilo. Em consciência, quero experimentar também, ou o que for. E em consequência, vais mudar para a esquerda se acontecer. Eu já recaí depois de ter feito um programa. Mas porquê? Porque não fiz aquilo que foi sugerido na totalidade. Negociei a dita recuperação. Então, na vida, as pessoas utilizam o dito direito que têm de fazer o que eu quero. Então, à partida, só depois de ter uma consequência é que podem começar a mudar de ideia. Podem não mudar de ideia. Isso é a mesma coisa que apanhas um gatuno e dizer, estás apanhado, tu és culpado. Ele, quer dizer, vai dizer que é culpado porque o apanhaste, mas interiormente, se ele tiver um nível de pensamento a dizer que é injusto aquela pessoa que eu estava a roubar ter muito ou o que for, então, fui apanhado, tu dizes que eu sou culpado, mas eu não me sinto culpado. Então a sociedade está um pouco assim, que a gente vai dizer, olha, se tu andas com uma mini saia, estás a provocar que sejas assediada. Tu vai dizer, desculpa lá, quer dizer, não é bem assim. Então não vou aqui condenar esta situação, mas agora é o seguinte, se tu estiveres a trabalhar num escritório e tu vais utilizar, quer dizer, uma roupa indecente de alguma maneira, aí os propósitos se juntam para alguma coisa poder acontecer. É exatamente o que acontece com a bebida. A bebida é algo que, para quem não tem problemas, vou lá chegar, para quem não a sério, não é uma coisa. Não, estou-me a referir na questão da mentalidade. Quer dizer, a gente quando não é incutido uma certa política de ser politicamente correto desde tenra idade, a gente forma uma linha de pensamento. Eu comecei a beber em Cuba porque diziam que quem não bebe não é homem, não é macho. Mas eu tinha tipo 13. Qual é a cena? Mas
enverdei por aqui. E acreditava nesse processo. Mas eu tenho filhos hoje, ela tem tipo, vem com essa conversa, tipo, não é bem assim. Então, mas já está a ser incutido há algum tempo do que é errado, o que é, etc. Então o pai fala sobre isso e é uma coisa boa que eu estou a começar a edificar aqui um nível de palestras que eu vou fazendo em algumas escolas e não vou falar com adolescentes, vou falar mesmo com crianças dos 5 a... Por quê? Porque em algumas alturas é importante começar a falar com eles mais cedo, mas a minha máxima não é falar de exemplo dos livros, é falar na primeira pessoa. Por isso é que, pronto, quando vocês fizeram-me o convite, eu mais do que vi falar de julgamentos sociais e da minha linha de pensamento em relação àquilo ou o que for, tenho a minha opinião, claro, mas eu quero que as pessoas lá em casa ouçam muito mais à base da minha experiência pessoal, como é que eu entrei, como é que eu saí, como é que eu vivo, como é que eu faço a gestão do meu dia a dia dentro desse processo. Agora, as minhas opiniões em relação às políticas sociais, ao formato que isso é aplicado, tem tudo a ver com aquilo que eu disse no princípio, é a questão da mentalidade. E o ser humano, nós às vezes somos muito intolerantes. Queremos que uma política esteja posta e que o pessoal faça logo. As pessoas precisam de um preparo para aquilo acontecer. Eu vou dar um exemplo concreto. Há muitas donas de casa que contratam empregadas que vieram da casa da prima ou da sobrinha, do que for, não tiveram instrução de como fazer aquele trabalho. E querem que as pessoas façam naquela linha. Não, as pessoas precisam de um tempo para serem treinadas, perceber. Porquê? Porque noutros sítios, uma camareira de um hotel, ela tem um treino para fazer aquilo. Como é que se dobra a cama, como é que se faz estar aqui. Então, nesses processos, falando aqui de patologias, se tu não dizes às pessoas as consequências, se não tens exemplos concretos de demonstrar, só falado assim na teoria, o pessoal olha e diz, ok, é o que ele está a dizer, etc. Então, não levam isso tão a sério. Então, eu acredito que o álcool é levado de ânimo leve, porque é já cultural. Pois. Nós já bebemos em Angola e nessa cultura africana porque é normal acontecer. E não vou condenar isso a quem o faz, mas de facto alguns de nós não temos esse grau de tolerância de poder beber desta forma e que depois isso torna-nos mais doentes em termos dos nossos comportamentos e há consequências graves. Neste caso, uns a conduzir, outros a si próprio, de acordo com os seus próprios órgãos. Então, eu acho que aqui tem que haver um processo de consciencialização social do que o álcool é também, em termos de consequência, em termos da nossa saúde em si, porque isso é aquela coisa de ir para o ginásio. O pessoal, quer dizer, tu dizes, não, estou a treinar para ter saúde. O pessoal olha para ti, tipo, ter saúde, tipo, não, estás aí lá, quer dizer, aqui outros que não, eu para saúde. Porquê? Porque é visto como um tabu. Quando, na verdade, este deve ser o nosso bem primário, né? De estar aqui. Mas, como estamos numa sociedade trocada, pelo ter, pelo aquilo que parece, aquilo que verdadeiramente é secundário, nesse caso. Então, daí essa análise que está bem dita, de olharmos para as coisas. Eu vou a um fim de ano e eu fico a curtir e estou com um copo com água tónica e gelo. Eu tenho amigos meus, passado algum tempo, já vêm ter comigo e dizem, mas como é, mano? Desde as 8, uma pessoa tipo... Esse teu copo tem o quê? Eu disse, como é? Eu disse, não, estou a curtir o som. Então, daí eu dizer que é uma dádiva, quando tu retiras essas substâncias todas que te transformam noutra pessoa e voltas a ser tu, tens as coisas apuradas de... Eu gosto de música, eu gosto de criar, da questão da arte, não sendo artista diretamente, tenho uma cabeça criativa porque houve uma vez que não sei se essa citação é correta, que o Steve Jobs havia dito que se o Bill Gates tivesse também provado o ópio, como ele o fez na juventude, para a Microsoft hoje seria como a Apple, tipo,
aquela imaginação está muito à frente. Então, diga-se de passagem que essas loucuras todas expandiram a cabeça para certos horizontes e hoje, estando no dito estado normal, se posso dizer assim, consigo equilibrar esse mundo que é uma loucura aí fora de uma forma diferente. Epá, e é cool ser pai, é cool ser irmão, é cool agora, por exemplo, eu fui despedir a minha mãe, que ia para o aeroporto, e se fosse um outro tipo de entrevista, eu se calhar dizia, olha, vamos cancelar, etc. Mas como tem a ver com algo que tem a ver com o meu propósito, eu disse, não, mamãe, eu vou, dei-lhe um beijinho de 15 minutos, porquê? Porque eu acho que a utilidade que eu vou ter aqui, para quem quiser aproveitar a base da minha experiência, neste caso, faz parte do meu propósito. Então, e ela entende isso e ela não vai ficar ofendida que o filho está aqui, porque ela sabe que eu amo ela. Que ela é tolerante. Não é tolerante, mas impaciente. É uma coisa assim, uma conjugação. Olha, nós já daqui a pouquinho já vamos ter que abrir para o público, mas eu gostaria de assim deixar um pouco mais claro. Eu acho que eu já percebi, mas deixar um pouco mais claro a questão da abordagem. Tu mencionas que a abordagem ela precisa ser diferente. Eu lembro que, sim, então, porque toda pessoa consciente vai se informar sobre, né? O que eu me falou aqui é uma realidade. Tu, quando conheces as coisas, é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Quando conheces as coisas, sabes para onde é que elas dão, a tua escolha passa a ser consciente. Tu vais ter que arcar com as consequências dos teus atos. Então, ao invés de pensar, se falarmos sobre isso, a pessoa vai ter vontade de fazer, ela até pode ter vontade de fazer, mas vai ter consciência também de para onde é que aquilo pode lhe levar. Então, porque eu não sei vocês, mas nós crescemos a nos dizerem que era tudo ruim. Tipo, beber é ruim, usar droga é ruim. Mas a verdade é que não é. E às vezes isso é o que pode fazer confusão. Não vou vos mentir. É mentira. Não é. Não é. É assim, quando você cresce a ouvir que é ruim. Ponto e vírgula. Sim, eu depois vou intervir. É ruim. E aí você prova. E você fala, me falaram que isso não é bom. Tá vendo? Como é que tu chamaste? Tem uma expressão do uso da primeira vez. Tu disseste no começo. A lua de mel. A lua de mel, yeah. A fase da lua de mel confunde as pessoas. Por quê? Porque quando te disseram que era ruim, não te explicaram a longo prazo. Você acha que eu vou provar uma vez, vai já acontecer, vou morrer, vou ficar já mal, vou rastejar, vou ficar maluco. E não é assim que funciona. E o Mi está aqui para provar isso. Ele próprio disse, levou um tempo para ele ter consciência de que, eu estou a entrar aqui num buraco. Porque para ele estava tudo bem, ele está olhando, você perdeu os dentes? Os dentes ainda estão aqui, está tudo bem. Então, quando nós mudamos a abordagem para os jovens, eu já estive numa palestra em que o palestrante mencionou exatamente isso. Precisa-se parar de mentir aos jovens, às crianças e aos jovens. Eles precisam saber, isso vai te dar uma euforia. Falar as coisas como elas são, né? Tu vais sentir uma euforia. Mas quando acabar, a tristeza que tu vais sentir vai ser tão grande e tu vais estar o tempo todo atrás desse primeiro sentimento. Essa primeira vontade, aquela sensação. E às vezes isso é o que faz tu passares a consumir drogas cada vez mais pesadas. Porque isso aqui já não está a dar. É quando começas a beber só uma cervejinha, quando das balanças, estás a caipirinha do azar. Estás a beber mesmo combustível do avião tranquilamente, porque estás à procura daquele... Então, tu, e dentro desse processo, tu disseste que faz parte do teu propósito de falar na primeira pessoa, te custaria assumir a euforia que é o uso e falar, olha, é uma euforia até mesmo enganosa, né? Porque é só daqui até aqui. O que tem daqui para frente é o quê? É escuridão? Olha, isso, quando a gente estava em tratamento, várias vezes fomos apanhados
pacientes a conversarem, aquilo que eles chamam tipo vanglorizar. Ei, meu, pancada do cara, aconteceu aquilo lá e tal, não sei o que, meu, eu não sei o que, de repente só está a dar conta, mas qual é então a cena? Estamos aqui a falar tipo da parte, pá, supostamente boa, que eu não vos posso mentir, eu curti para caralho, tipo, não, no bom sentido que é momentos áureos, tipo de estar, good, de estar com passar bons momentos em que o filme não terminava mal, nesse caso. Mas eu tenho que me lembrar do pior dia e do suposto melhor, nesse caso. Então, aquela sensação do pior dia, de estás a fazer coisas insanas, de estás a pensar, quer dizer, de tu pensares o seguinte, quando está ativado o bicho da adição em ti, e que tu não respeitas pai, mãe, filho, não há circunstância nenhuma. Tu, quando ganhas consciência disso tudo, tu percebes que, tenho uma escolha. E tu falaste há pouco tempo aí da lua de mel, há um exercício que se faz agora que é fazer o filme até o fim. De cada filme que eu faço agora, nem que eu imagino, porque a nossa cabeça dava desculpas, estou em tratamento... Sim. Quando eu tiver aí uns 100 anos, ou 120, não, porque sentimento de culpa não posso decepcionar o meu pai, a minha mãe, etc. Não, mas depois passado um tempo, etc. Estavas a ver com 150 anos, posso experimentar um risquinho com 150 anos. E na verdade depois é que tu percebes, quando outro fala sobre isso e diz, meu, pensamentos insanos. E ele diz, eu estava aqui a pensar, estava a fazer contas, para não decepcionar os meus pais, se calhar eu com 160, ou o que for. E eu tipo, também já pensei assim, que está aqui. E tu vês, não, a tua cabeça leva-te para lá. Então, o que eu respeito mais neste momento é a minha cabeça. Não brincar com ela. Porque se eu brinco com a minha cabeça, ela, a dada altura, não respeita ninguém. Nem João Lourenço, nem pai, nem mãe, ninguém, não respeita ninguém, não há sensibilidade nenhuma. E esse é que é o verdadeiro perigo de voltar a pôr-me nesse espaço. Então, a partida, como ela tem esse poder para o mal, ela, quando é alimentada com coisas boas, também tem um poder brutal. E claro está, quanto mais alimentares com o bem, mais essas ditas tentações que aparecem, que tu olhas e tu dizes, mas não vais. É como ver um filme, né? Então faz o filme até o final, não vai acabar bem. Para mim, pelo menos não vai acabar bem. Mas qual é a falsa ilusão que acontece fora dessa questão da lua de mel? É que tens pessoas que durante uma vida utilizam, seja álcool, outro tipo de drogas, e não têm supostamente consequências físicas de acontecer. Então, para muita gente que está parado, aquilo é uma frustração, de olhar e dizer, mas como é que ele acorda, vai trabalhar de manhã, normal. Já ouvi falar que é o caso do tipo sanguíneo. O fulano está aqui, acho que sim, acho que não tem nada a ver com isso, mas é o tal fator X. Então, eu acredito que no contexto em que tu estás a falar, o importante é perceber que a parte boa, supostamente, comparando com o mal que pode advir daí, é muito mínima neste caso. E o mal que tu podes causar a ti próprio e o sofrimento também aos outros é enorme. Então, estar deste lado, no lado da solução, é muito melhor. É uma pancada natural em tudo. E mais, dou um exemplo. Quem estiver bêbado, quem estiver fora de si, não vê as coisas com clareza. Eu não preciso de ver mais nada turvo, nem as ondas, nem nada. Eu quero ver mesmo tipo claro. Eu gosto de luz, não tem que estar escuro. Não sei. Isso é engraçado, porque é por causa disso que eu nunca vi. As pessoas dizem, porquê é que tu não bebes, não consomes? Porque eu gosto do meu cérebro. Eu tenho tanto medo do meu cérebro não funcionar bem. Porque eu gosto mesmo do meu raciocínio, eu gosto de controlar tudo. Mas é só a ideia de que eu vou beber e depois vou ficar assim, depois vão fazer e dizer e não sei. Eu quero o meu cérebro clean. Para se fizerem uma
unção, sai água limpa, estás a ver? Eu acho que é mesmo o pânico de ter o meu raciocínio toldado. Porque eu acho que nós também basta observação. Nós vemos, eu saio à noite, eu não quero ser assim. Eu não quero fazer esses filmes. Eu não quero fazer isso. Porque assim, principalmente quando nós estamos numa sociedade em que a maior parte das pessoas bebe ou consome coisas, ser o sóbrio não é bom. Não é mesmo? Porque nós somos os únicos que nos lembramos do que aconteceu e depois vamos dizer, tu sabes o que é que tu fizeste? Eu não fiz isso. Fizeste. Eu rebolei-me. Não, mas mais do que isso, é que nós imputamos aos outros a responsabilidade de cuidado. Exatamente. Porque ao consumir, tu perdes completamente a noção do perigo. E os outros ficam, parecem malucos, até porque e depois tu começas a dizer, mas estás a exagerar, tudo bem, tu estás tipo na ponta do terraço de um edifício de 20 andares, está a falar que estás aqui, e a pessoa que está do teu lado está tipo a tremer, a morrer de medo de tu fazeres mal a ti mesmo, fazer mal aos outros, então também, e aí já entrar para a questão da família, tu mencionaste muito o teu pai e a tua mãe, é fundamental tu teres pessoas, uma rede de apoio forte, porque senão o trabalho é praticamente impossível. Tu consideras essa afirmação correta? Sim e não. Tem muita gente que não tem pai nem mãe e são pessoas fantásticas com equilíbrio total, que cresceram na rua e não tiveram esse processo. Então, esta máxima nem sempre pode ser verdade, mas aqui uma situação que é a seguinte: em mais casos do que outros, há a situação de que a base familiar é uma base importante para aquilo que é a formatação de uma recuperação saudável, com apoio, com suporte. Mas às vezes o não ter essa base é que nos faz lutar por conseguir sair disso. Por isso é que, por vezes, o nível de pessoas que recuperam com famílias estruturadas, às vezes nem sempre é tão alto como daqueles que não têm ninguém. Porquê? Porque quando tu tens o despertar que não tens ninguém, tu é que és e tens que fazer aquela. Quando tu tens o suporte, a tua cabeça te diz, até eles estão ali para mim e tal. Quer dizer, torna-se um ciclo vicioso também. Mas é a tal questão, tem que chegar aquele dia, o fator X, de tu despertares para isso. Então, eu acho que acima disso tudo está a questão de, como diziam vocês há pouco tempo, de vender às pessoas a história real. Há aquele momento que vai ser tipo good, que não sei o quê, mas isso vai passar. Mas mais do que isso, cada vez que tu estás a meter uma coisa dessas em ti, tu podes morrer no minuto a seguir, tu podes ir parar a um hospital no minuto a seguir, tu podes ir parar à prisão no minuto a seguir, e tu estás a fazer mal a ti próprio de forma consciente, que depois se torna inconsciente, porque depois já não faz o controle por causa da cena da cabeça, depois ela é que comanda. Então, eu acho que tudo passa por essa questão das ditas palestras de consciencializar os mais novos, os mais velhos também, porque de vez em quando temos aquele ditado aqui, eu sempre fui assim, quer dizer, o pessoal não tem que mudar porque eu sou assim. E eu acho que tem que haver mais pessoas que já estiveram do outro lado da montanha a vir deste lado e dizer, é possível recuperar, é possível viver limpo e sóbrio. E também não vender o filme, tipo, já não sinto mais nada, não tenho vontade de nada, é tudo perfeito, que não sei o quê. Não, eu sou igual a vocês. Tenho vontade de ir para a esquerda, para a direita, mas tomam decisões. Se calhar, em alguns momentos, e tu estavas a falar um pouco de uma situação que estamos sob pressão, estar a cuidar dos que bebem. É o seguinte, como eu me conheço tão bem, eu não vou me colocar lá no coisa de estar a cuidar, não sei o quê. Não vou. Pagamos o clube essa hoje, não sei o que, etc. Mas quem é que vai? Não, eu e tu, não sei o que, etc. Não sei o que.
epá, de muita gente lá, deste aquele... Eu disse, não. O que significa para mim? Não, porque eu, no fim, tenho que analisar, porque dentro de mim estou eu. Eu disse, não, pensando bem, não. Se calhar não. Epá, só que depois aprendes a ter a mecânica de dizer, não, epá, tenho um compromisso amanhã, etc. E adaptas de outra forma. Epá, não, eu corro às 7 da manhã agora. Então, se eu sair às 7 eu não consigo, tipo, voltar para... Então, arranjas mecanismos de defesa para te proteger. E depois tornam-se automáticos em ti. Tenho que ir. Não, depois há uma substituição aqui saudável de que eu quero sair também, e quero estar, mas eu vou sair quando eu quiser. Não é sair quando é sugerido do bolão. Por quê? Porque eu não sou igual a eles. E todos os amigos, eles conseguem parar e ir para casa e fazer. Eu não, eu vou ficar lá. Então é melhor ficar aqui, nas casas, já estás a ver? Então tem esse processo dessa realidade. Então, ao admitir isso, ao dizer isso, tu não vendes ao pessoal a dizer, não, este gajo agora virou perfeitinho, está aqui. Então, é porque eu digo então que essa parte do sentido do humor é algo que eu exploro as vertentes todas no trabalho que eu faço também. Nesse caso, então eu lido com entretenimento também, então tento ir buscar essa adrenalina de outra forma. E mais, o meu passado todo, eu sou aqui uma caixa de conteúdos brutal. Então, neste momento, eu estou a tirar coisas dentro de mim que eu não preciso de inventar. Estás a ver? Eu só mudo os personagens. De coisas incríveis, quer dizer, então, até nisso, eu que sou uma pessoa espiritual hoje, eu digo, eu tenho um Deus do caráter, ele é espetacular, porque até isso deu-me a capacidade hoje, estando em ação, de ser melhor pai, de lidar com entretenimento, tenho que pensar em séries, eu sento-me com os criativos, eles estão a pensar em algo, eu disse, não, meu, já não podemos fazer algo na marginal, normal. Eu disse, mas como assim, boss? Na água, o palco tem que estar na água. Ele disse, mas na água, só pode ser na água, porque não faz sentido estar assim. Não há as pontes que fazem no Mussul para estar aqui, então não dá para ter uns paus e a ponte estar ali, e as casas de banho estarem lá na água. Boss, não tinha pensado nisso. Vocês não caíram. Que está aqui. Então, é fantástico isso. Não, e não te livras desse julgamento. Exato. Primeiro são as defesas de almoço com pessoas, quer dizer, que não tem nada a ver com o assunto, e estás sentado ao lado do teu pai, e está o garçom, não, ele não bebe. Não, fase inicial. Depois torna-se natural que o pessoal próprio é que sente-se mal, do género, tipo, não, tu até nem bebes, depois tal, não sei o quê, e fica tipo o assunto. Até que se torna natural, que tu passas por um processo que é o não posso, não devo, até chegares ao não quero. E isso tem que ser mesmo assim natural. E depois, o que é que as reuniões servem? Por exemplo, o que a gente está a falar, é de tu seres o mais honesto possível e dizer assim, meu, fui um almoço hoje, mano. Estava um gajo a beber uma birra do outro lado, eu estava a ver aquela cerveja, estava com vontade de beber também. Só que aguentei-me, não sei o que e tal. E o pessoal está ali e vai se identificar contigo, vai dizer, meu. Mas a identificação, às vezes, não é na mesma situação. É nas semelhanças que eu falei-vos há pouco. É de dizer, meu, estava também ansioso, meu sogro foi lá a casa, mas nunca mais ia embora, e estava tipo farto dele, mais um assunto e não sei o quê. Então, identificamos nas semelhanças. Na ansiedade de que estar ali. Então, por quê? Porque a ansiedade, depois é o seguinte, quando tu começas a dominar esse processo, não é controlar, é gerir, que é tu dizes assim, a vontade de uso forte vem, demora aí tipo 3 minutos, que está aí. E está provado cientificamente. Então, quando e eu tenho provas disso em parte, antes de recair e estar aqui, e tu estás tipo, estou a pensar no assunto, estou não sei o que, etc. E estás a contabilizar, 1 minuto, não sei o que, etc. Quando estás no carro, já ligaste, e depois já disse, já está. Não, quer dizer, se estás no modo de ir fazer, está a acontecer. Agora, quando tu estás nesse processo e tu te conheces, e é isso que tem que ser passado às pessoas, é que a vontade pode não desaparecer logo, mas vai diminuindo. É como o sofrimento no amor. Vocês que amam também. Não, eu digo também, porque eu também amo, né? Vocês que amam, nesse caso,
aquilo tem aquela dor inicial que está, mas por mais que não pareça que passe, ela passa. É igual à vontade de uso. E ela vem de cenas de qualquer coisa. A gente para, olha, vê o batom vermelho e diz, ei, você estou a pensar. Quer dizer, e tu não dizes a ninguém. É a história do dentista. Mas estás contigo. É aquela questão, estás em tratamento, na tua cabeça, a pensar, e tens o teu dito segredo. E aquilo que é segredo para ti vai se tornar numa armadilha, porque depois é aquela imagem subliminar que fica lá guardada, não falaste com ninguém. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, transforma-se em mensagem subliminar e passa a ser pensamento. Pensamento passa a ser vontade. Se é vontade, não partilhas com ninguém. Quando te das conta, estás na mutamba a gerir. Nós estamos mesmo na reta final e já estamos a finalizar um bocadinho. Há perguntas? Público, sim. Temos duas perguntas. Vamos roubar aqui uma pergunta por pessoa, está bem, por favor? Tens 2. Está bem, vamos ver se não forem muito longas. Porque o Mi também Mi, por favor, me passa, né? Não, tranquilo. Boa noite. Estou em Lisboa. Antes de mais nada, obrigado a você por ter convidado o meu inscrito. E ao meu inscrito, muito obrigado pela terapia de graça e pela filantropia que nos apresentou, né? Obrigado. Para o vício das drogas. A minha primeira pergunta é: aconselharia alguém que esteja a passar por alguma doença psicológica ou física a fazer o uso da caia, da liamba, nesse caso? A segunda é: estamos em crise, né? Econômica, mundial, etc. E a palavra de ordem é diversificar a economia. Como vê a ideia de Angola começar a trabalhar na exportação de cannabis para os países que têm a legalização dessa droga? Perfeito. Olha, desde já agradecer a parte que me toca, né? Nesse caso, em relação aos elogios que fazem em relação à minha presença cá e a falarmos deste tema. É um prazer sempre, porque há um lema que eu utilizo na vida que é dividir para somar, que é ao dividir as experiências, ao dividirmos esforços, podemos somar todos juntos. Só faz sentido a questão do nós quando partilhamos com o próximo. Então, neste caso, essa questão da cannabis é dos negócios em mais crescimento no mundo neste momento, em termos de sem ter o fator psicotrópico, né? Que é retirado, neste caso, em crescimento, em que começa a haver essa legalização em mais estados nos Estados Unidos. A indústria farmacêutica precisa exatamente desta planta e, acredito eu, terapeuticamente falando, daquilo que eu vejo, tem servido para apaziguar a dor de muita gente que tem dor crónica, que sofre de certas patologias, sobretudo de enxaquecas crónicas, dores crónicas na coluna, ciática, ou o que for, em que é recomendado por um médico. Então, neste caso, se for recomendado por um médico e de acordo com as leis do país, é claro que sim, que é recomendável, porque é algo que é em favor do bem, nesse caso. Enquanto negócio, tinha uma novidade para lhe dar. A nossa legislação em Angola já aprova esse negócio, embora não esteja divulgado assim publicamente, neste caso, há alguns pressupostos. A lei só não tem, neste momento, aprovado que tipo de impostos é que se podem cobrar, seja na questão da exportação. E como nós não temos uma indústria farmacêutica a funcionar, não temos laboratórios. Então, o único formato de poder utilizar essas plantações seria em convênio com laboratórios internacionais
que, de alguma maneira, estão ávidos de encontrarem países para acontecer. Angola, eu já fui convidado por um investidor internacional a exercer este lobby de trazer este negócio para cá. Fui convidado também por um amigo que está a desenvolver estudos para desenvolver esta indústria para arrancar. Há intenções de o fazer também a nível da exportação, há contactos muito avançados, mas países, por exemplo, como o Botsuana e outros em África avançaram nesta senda e representa muitas divisas para os países ser bem feito. Claro que há sempre aquele tabu da sensação que está-se a plantar liamba e tudo o resto, e é visto desta forma como e se for em Malange, então pior. Então aconselho. Mas há muita informação já dessa hoje na net, que o Caríssimo já deve estar próprio a acompanhar, na questão da legalização. Portugal em si é um dos pontos onde foi aprovado alguns terrenos para esta plantação. E acredito que se for controlado, se for feito com base na lei, pode ser algo como o milho, como acontece nesse caso, apesar de haver este tabu da questão da droga, mas é retirado e para ambos os casos acredito que se for controlado e dentro da lei, que recomendo, sim. Mais perguntas? Ali atrás. É que ele senta-se na última cadeira da última fila. Boa noite. Eu quero agradecer, sendo uma pessoa que é dono de clube, dono de empresas, dar a cara à primeira pessoa. Acredito que não é fácil. Quero saber o que é que você está a fazer para ajudar os seus filhos a não usarem droga, a não passarem pelo mesmo processo que você passou sendo pai e líder de família. Segundo, já teve algum amigo do seu bolão que usava drogas e faleceu? Terceiro, o que foi, quais foram as consequências de usar as drogas? Ok, olha, obrigado, agradeço. Hoje queria começar por uma analogia naquilo que frisou em relação que não deve ser fácil estar na minha posição em termos de estatuto social, nessa questão das coisas que eu faço, que eu considero que são apenas... eu sou um instrumento, espiritualmente falando. Eu acredito que sou um ser espiritual em forma humana. Então, enquanto cá estiver, tendo descoberto que o meu propósito passa por ser veículo, que através de mim é possível dar voz às qualidades, vou dizer, histórias de vida de muita gente que é relevante para mudar a vida de outros. Então, eu acredito que dentro desse propósito, hoje não me é tão difícil estar na minha posição e estar aqui. Pelo contrário, é um privilégio, porque eu acho que só estou vivo exatamente, uma das grandes missões é essa. É passar o meu testemunho, não passar a lua de mel dizendo que sim, vai lá experimentar e depois sais e vais ficar altruísta. Dizer que, de forma honesta, entrei por curiosidade, por uma questão de querer encaixar-me, teve os seus momentos de dita leveza, mas rapidamente, fazendo o balanço, é algo que teve muitas consequências, começando pela sua última pergunta, consequências na minha saúde, de alguma maneira, e uma das maiores consequências foi que, como todo adito, tem a vertente de não terminar aquilo que começa. O adito, por norma, é inconsequente. Porquê? Porque tem vontades momentâneas, tem quereres que quer preencher, se não os consegue, muda de direção, se os consegue, passa para o próximo,
E isso fez com que a pessoa deixe de ser uma pessoa de palavra. As pessoas não passam a confiar em nós porque a gente diz uma coisa e depois pode até querer cumprir com a palavra, mas não está presente. Se não estás presente, não estás a assumir o compromisso que tiveste. Então, das grandes consequências no passado foi exatamente essa, de ter que hoje, num tempo esta parte, sendo consequente, naturalmente isso se vai limpando e que não é preciso falar muito. Aquilo que eu digo, a forma conforme me apresento, são coerentes com a forma que eu penso, com a forma de vida que eu defendo. Então, esta coerência hoje, não há necessidade de eu ir lá para fora e dizer estou limpo e sóbrio. Não preciso de fazer isso. As minhas atitudes falam por si, erro como toda a gente, mas ao mesmo tempo sinto que tenho um papel de que, mais do que falar, lidero pelo exemplo. E essa é a minha máxima. Olhando para a questão dos meus filhos, de como evitar que eles usem, um dos papéis é esse. É estar aqui onde estou, não fugindo a convites, quando bem intencionados, porque de vez em quando o que é que acontece? Horácio Mosquito, é conveniente se calhar por vezes algumas pessoas quererem utilizar aquilo que é o meu protagonismo a nível social em prol de questões pessoais, nesse caso. Mas quando eu sinto que há convites, há iniciativas em que o meu testemunho vai, de alguma forma, dar valor ao trabalho que as pessoas estão a fazer e, ao mesmo tempo, passar a mensagem a outros seres humanos que estão neste momento a dormir, que não estão acordados, que nós temos uma sociedade que, tal como a Renata tocou aqui, que considera muitas coisas um mito. Não, isso só acontece na família dos outros. Não, isso só acontece a quem tem dinheiro. E, na grande verdade, isso não escolhe, em termos do fator X da adição, não escolhe religião, cor, estratos sociais. É uma situação que pode acontecer a qualquer um e por vários motivos, nesse caso. Então, o fator X que eu estou a focar aqui é os fatores de ter características de compulsão, obsessão, que podem ser ativadas, e neste caso eu acredito que no meu caso foi em parte relacionado com substâncias, mas poderia ser por outra vertente. Então, com os meus filhos, converso com eles, falo com eles disso, faço questão que eles vejam alguns dos meus conteúdos para não ouvirem de terceiros, e dou o exemplo. E sei que eles têm algum orgulho do pai que têm, porque aquilo que o pai é com eles em casa, quando está com eles, é aquilo que o pai é na rua, quando eles vêm a falar. Então, há uns tempos atrás, a minha filha parou e disse: eu pus o teu nome no Google e apareceu, e as minhas colegas disseram: o teu pai é Horácio Mosquito. Eu disse: eu sou famoso. Eu dizia: eu sou famoso. E depois havia uma altura que eu brincava na internet e que dizia que eu era quente. Eu disse: tu és o Mr. Quente, afinal és tu. Então, brincando um bocadinho com isso, quando se é coerente, isto cai bem nesse caso, e estamos aqui para assumir o papel. Havia uma outra pergunta. A última questão: se havia alguém no seu grupo que tivesse falecido por causa do consumo? Claro que sim. Já. Uns fiquei a saber que não faleceram durante o convívio, que estavam comigo, mas sim, que morreram em consequência do uso, neste caso. E mais, também já houve pessoas que tiveram em tratamento comigo que aquilo é dito assim: alguns de vocês estão aqui, estão a discutir, estão às turras, estão em tratamento, mas alguns de vocês já não se vão ver mais quando saírem daqui. Outros de vocês vão mesmo morrer com base em voltar, outros vão entrar em recuperação, e outros... isso é estatístico, que aqui está. Então, é uma realidade que eu estou ciente disso, que nós no ativo temos esses caminhos: hospital, cemitérios, prisões,
E eu já passei por esses processos de ter tido consequências, de ter de lidar com a lei, não ir preso de forma direta, mas de ter que estar em justificações e isto e aquilo, com possíveis consequências. Hospitais, a gente às vezes pinta de retiros e de sair, não, são clínicas de tratamento. Então, foste parar a um hospital, felizmente não fui parar por um ataque cardíaco ou com uma overdose, e às vezes até pergunto-me que eu fico não indignado, né? Essa questão do propósito de estar aqui. É que eu não tenho nada, estou a dizer, não tenho uma segunda doença, não tenho uma patologia qualquer que me impeça de fazer. E eu tive consumos altos e com uma adrenalina muito alta, e quando isto não acontece, é porque a mão dele esteve lá e está com um propósito maior. Então sinto-me nesta missão de ter que fazer mais. Porque há pessoas que fizeram supostamente muito menos e desapareceram e não estão. E outras que o que é que acontece? Eu tive em tratamento com uma pessoa que tinha TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E isto é uma cena que eu tive a cuidar dele e a ganhar consciência do que a adição pode levar. Em que a pessoa, na cabeça dele, ele tinha uma teoria do 7, o que é? Em que ele tinha que contar até 7, antes quer dizer, estava a limpar com a toalha, tinha que limpar 7 vezes. Depois punha a toalha no chão, depois ele fingia que não tinha posto, depois punha de novo, para até ficar aquele número. Depois chegava à porta, fechava, abria, não sei o quê. Eu tinha que fingir que não estava a ver aquilo, em parte, para dizer para João Pedro, vamos embora. Está bem, não estou a fazer nada, Horácio, só estou... Quer dizer, então, imagina de que eu queixava-me em relação à droga de eleição, que eu tinha consequências e insanidades. E estava aqui uma pessoa que supostamente, na cabeça dele, a droga dele de eleição é exatamente essa repetição, essa compulsão dentro da cabeça. Quando a gente percebe essas dádivas que se tem, se posso chamar assim, de ter sido para aquele lado, e ainda hoje, aquilo que foram coisas do uso de desbundas ou o que for, que são utilizadas para o bem, para consciencializar pessoas, para construir séries de televisão e outras coisas, para acordar outros seres humanos e mudar mentalidades, eu considero-me um ser afortunado. Então, não sei se consegui responder assim, grosso modo, às situações, mas eu acredito que sim, já houve. Gostei dessa expressão aí do bolão. Só que coisa. E também dizer que também tenho algumas dessas pessoas que entraram em recuperação, que também tinham esta mesma vontade de querer ficar lá mais do que todos os outros, mas que hoje também estão deste lado. E o mais engraçado é que nós continuamos de vez em quando a conversar e tocamos nesses assuntos. Como é que é possível? Tu tens ficado ali, tanto tempo e não sei o quê. E tu não estavas lá ao meu lado, mas e por que não saíste também primeiro tu? Não, eu ficava lá porque estava contigo, estava a te acompanhar e tal. E a gente ri hoje dessa situação, mas a grande verdade é que, we made it, estamos aqui. Os cotas têm tipo paz. E ainda bem, então teríamos o nosso programa, não teríamos ninguém para vir falar, porque, engraçado, consumidores há muitos, mas consumidores que digam que são consumidores ou ex-consumidores, está difícil, não é? Então, nós só temos a agradecer, Minho. Eu acho que está a fazer um trabalho divino. Obrigado, não é? Obrigado. Isto é mesmo um trabalho, é muito necessário. Eu não me canso de dizer isto. É extremamente... Eu não quero dizer que há programas mais importantes que outros, mas este é um programa urgente, é mesmo dos programas mais importantes. Portanto, por favor, ouçam com atenção. Agora há muitos sites, muitas páginas que vos explicam como é que vocês conseguem identificar que se calhar podem ter um problema de dependência. Estejam atentos aos sinais, eles estão aí,
Se vocês têm muita gente que vos diz, olha, tu não achas que estás a beber um bocado, é porque vocês já bebem tanto que já começa a despertar a atenção dos outros. Se vocês já não conseguem traçar um plano, saem para beber uma cerveja, mas voltaram com 15, porque não conseguiram parar à segunda ou à terceira, quando já está a afetar a vossa vida, deixam de ir trabalhar porque vão para o bar, ou que eu estou a falar do álcool, mas qualquer outra droga. Se vocês deixam de fazer aquilo que é, deixam de cumprir as vossas obrigações porque vou só ali um bocadinho. Mas só mais um bocadinho. E quando deram por vocês esqueceram-se de buscar o filho à creche, não foram trabalhar, adormeceram e tinham de entrar às 9, só é meio-dia, mas estão ressacados. Esses são sinais de que se calhar vocês têm um problema. Então procurem ajuda, reconheçam que têm um problema, porque está aí, a ajuda está aí, a ajuda está aqui, a ajuda está aqui. Não se deixem levar. Queria deixar aqui reforçar o alerta de que quero generalizar aqui um bocadinho a questão das outras vertentes em que a adição, antes de se tornar num abuso, para onde ela vai. E ela pode desembocar em várias vertentes. Então queria alertar que por vezes quem está a viver o problema é o último a querer acreditar que esteja a acontecer, é aquele que não está a ver. Então, aos familiares, sejam pais, tios, primos, amigos, a vossa atenção é primordial, às vezes, para ver o alerta da intervenção, que pode não surtir o primeiro efeito, mas fica ali marcado como um primeiro passo. E queria alertar de que isto pode se manifestar em pessoas que vão ao ginásio, que não treinam normal, pessoas que supostamente, temos aqui a onda da jarda, que ficam viciadas em fazer, etc. Isto a pessoa não faz só por uma questão do efeito, é que está sempre à procura de algo que depois não encontra e está ali. Quem diz isso, estamos a falar de pessoas que têm uma magreza estranha, diferente, ou têm uma obesidade também estranha, o formato de comer, de estar. Temos pessoas que pelo amor de alguma maneira ficam trancados em casa em termos de estar na cama e que não saem do quarto e de alguma maneira estão presas à cama. Dos piores males que mais mata é a questão da depressão. E a pessoa, como está no quarto, é considerado que não é uma doença. Está-se no quarto, é depressão, não é nada. Há muitas senhoras a sofrer disso e jovens adolescentes de depressão, nesse caso. E a depressão depois é que leva ao dito suicídio, outra coisa. Começa por aí. É tudo comportamentos, com base nos sentimentos e nos pensamentos. Então, daí eu dizer que a mudança de mentalidades vai ajudar a que a gente mude a forma conforme sente e, consequentemente, a forma conforme a gente atua. Depois, há ditas drogas supostamente leves, os comprimidos, as ditas festas com os horários em que se vem, que se vai, o que for. Então, há várias formas de ver padrões de comportamento fora do normal. Depois é o que se faz a seguir. Há ajuda especializada na internet, ajuda especializada nos hospitais, mesmo em Angola, para falar com certas pessoas. Como se disseram aqui, eu estou disponível também, em caso de alguém quiser escrever, as minhas redes sociais são abertas. Faço questão de tirar alguns dias em que respondo a toda a gente. E, por último, dizer que este ano também criei uma palestra que chama-se Identifica-te. Sem fazer publicidade aqui, é uma espécie de TEDx, em que valoriza-se o ser humano, em que são convidados pessoas com histórias de vida relevantes, de qualquer área. Nesse caso, não precisa de ser supostamente famoso ou figura pública, é uma vida relevante. E vamos ter eventos, a começar por uma vez ao ano, em que vai passar um pouco por isso, ajudar a mudar mentalidades de alguma maneira. Então, obrigado. Mi, muito obrigada.
Isto é um tema que ficávamos Sim, aqui... porque tem mesmo, Há tem tantas muitos, perguntas, exato, tem mas- muita coisa, eu sei, tem muita coisa que ficou por dizer, mas não podemos dizer tudo num programa só. De qualquer forma, vocês têm a página do MIM também, para se quiserem tirar dúvidas ou alguma coisa assim, ou como a Lourdes também falou, existem outras páginas, muita informação hoje na internet. Mencionamos aqui, tem informação para o bem e tem informação para o mal. Vocês precisam é saber filtrar aquilo que leem, aquilo que está aí disponível, tá bem? Então, Isso, né? Gente, por nós, obrigada. Estamos aqui a semana toda, segunda-feira Goza TV, terças e sextas stand-up comedy, quarta só para saber, quinta-feira o melhor dia, Goza é fêmea. Estamos aqui segunda a sexta. Em vez de irem beber, venham para aqui. ou venham beber aqui. Ou então bebam cultura, bebam educação, bebam instrução, que assim evitam problemas. Hã? Muito obrigada.